Glória a Deus! Hoje é 16 de outubro e vamos à mensagem de hoje do Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Do que o Brasil precisa? Quem seria a pessoa ideal para dirigir o Brasil? O que nós, como povo de Deus, devemos fazer? Em minha opinião, devemos orar, para que, em primeiro lugar, a justiça seja feita, justiça aplicada de forma imparcial e baseada em fatos incontestáveis. Bem, e sobre a pessoa ideal para dirigir o Brasil? Tenho uma sugestão. Minha sugestão também envolve oração. Orar para que Deus venha levantar um estadista da estirpe de Daniel, um homem temente a Deus e correto em sua vida pública. Daniel foi um homem tão competente que no reino da Pérsia se destacou de tal forma que o rei Dário iria colocá-lo numa posição acima de todos os outros no reino. Vejamos. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6, verso 3. Sátrapa na Pérsia significava governador de uma província. Portanto, o rei Dário constituiu 120 governadores sobre todo o reino. Esses 120 governadores estavam subordinados a 3 presidentes, dos quais um deles era Daniel. Daniel se destacou de tal forma que o rei pensava em estabelecê-lo sobre os outros presidentes e, fazendo assim, Daniel ocupara a posição de maior liderança. O motivo para isso, Daniel tinha um espírito excelente. Isso gerou inveja contra Daniel. Os outros governadores e presidentes não se conformaram com o sucesso de Daniel e procuravam alguma ocasião para acusarem Daniel. Veja o relato que iremos ler agora e como seria maravilhoso ter um homem da estirpe de Daniel conduzindo o Brasil. Lemos. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel capítulo 6, verso 4. Motivados pela inveja, procuraram achar em Daniel alguma falta, algum ato escondido de corrupção, algum dinheiro que ele tivesse levado por debaixo do pano, mas não encontraram nada, pois Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Glória a Deus! É disso que o Brasil precisa, uma pessoa fiel que tema a Deus e realmente seja íntegro e honesto. Se fosse nos dias de hoje, iriam grampear o telefone de Daniel, analisar seu imposto de renda, seus bens, enfim, não encontrariam nada, porque Daniel era comprometido com Deus e justamente por isso era fiel. Pode-se colocar a pessoa que for para governar. Se não for alguém realmente comprometido com algo maior, além de si mesmo, essa pessoa irá falhar. Não estou dizendo que precise ser alguém necessariamente evangélico, pois ser evangélico não significa ser como Daniel. Precisa ser uma pessoa que carregue não simplesmente um rótulo, mas sim uma pessoa que tem real temor de Deus e que enxerga além do momento, mas que crê na eternidade. Quando armaram para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, o rei Dário ficou muito triste. De manhã, quando se dirigiu buscando a Daniel, na esperança que ele estivesse vivo, Daniel respondeu: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano algum. Porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel capítulo 6, verso 22. Daniel era íntegro com Deus, não havia cometido delito algum contra o rei. Deus, milagrosamente, havia livrado Daniel da cova dos leões. Aqueles que intentaram contra Daniel, por fim, eles foram jogados na cova e viram o mal que intentaram se voltando contra eles. É de uma pessoa como Daniel que o Brasil precisa. Essa pessoa irá sofrer perseguição, mas sendo uma pessoa correta, irá sair incólume de toda perseguição impetrada. Só com uma pessoa tendo esse espírito excelente, por ser uma pessoa de Deus, que não ouviremos mais casos e casos de corrupção. Oremos para que Deus venha levantar uma pessoa assim. Oremos, Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo eu oro. Em teu nome, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha levantar alguém nesse Brasil que o Senhor ama, como Daniel. Uma pessoa íntegra, correta e que venha ser bênção para o Brasil, assim como Daniel foi para a Babilônia e Pérsia. Em nome de Jesus eu orei, glória a Deus. Amém. Olha, essa mensagem é só para esclarecer.
O livro, esse livro foi publicado em 2018, né? Não havia, se eu não me engano, 2018 nem acontecido, né? Foi antes da eleição, né? Foi antes da eleição. Veja bem, nós, o ano que vem tem eleição. Nós temos que votar em alguém, né, num candidato que os valores dele se aproximem dos valores da família, dos valores conservadores cristãos, né? O presidente Bolsonaro, ele é muito criticado, né? A gente vê como existe uma coisa assim muito grandiosa para tirá-lo do poder, né? Todos criticando e criticando e criticando. Mas lembre-se, ele ainda pode, como todo ser humano, tem suas falhas, seus erros, né? Seja muitas vezes no seu linguajar, em atitudes, tem erros, é claro, como todo ser humano, não é perfeito. Mas lembremos que ele defende os valores da família, o ministro da Educação é um pastor. Então, nós temos que votar agora na eleição em quem, né, está mantendo pelo menos esses valores. E, no caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que ele mantém esses valores familiares, isso é muito importante. Que a gente não venha a votar naqueles, né, que os valores deles são comprometidos com a agenda pecaminosa que defende tudo que Deus condena, tá ok? O Devocional do Peregrino Rumo ao Céu fica por aqui. Deus te abençoe e lembre-se, né? Nós temos que abordar essas questões. Daniel, ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que se destacou por ser íntegro, por ser correto. Então não tem problema algum a gente falar desses assuntos também, porque a gente não é de Marte, né? A gente é aqui dessa terra e a palavra de Deus mostra José foi íntegro lá no Egito como governador, Daniel também. Então são exemplos de pessoas, né, que foram íntegras e ocuparam cargos de administradores políticos, tá ok? Deus te abençoe. Devoção do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E à noite tem a reflexão da noite. Até lá, tchau, tchau.